Natália, assim Ok. já pega essa informação aí da. Pronto, pode ir, Natália, desculpa. Não, imagina. Então, eu encontrei, né, a Philco, a Philips e a Mundial, elas têm potência melhor, uma potência mais alta, né, varia de 750 watts a 800, e hoje eu encontrei uma que está até em promoção no site da Amazon, que é uma batedeira planetária, todas planetárias, né, todas elas Uhum. batedeiras planetárias. É uma batedeira planetária MasterChef, é a marca dela, né? De 1.000 watts de potência, que tá R$ 400, tá com promoção, e eu acho que eu vou pegar dessa para mim. Tá R$ 400, achei que ela tá boa, mas ela é 220 volts, assim, então eu não tenho acho que eu não tenho essa tomada disponível na minha cozinha, então eu vou ter que ver aqui se tem 110, mas eu achei que ela é legal. Eu só não vi que acessórios que elas têm, porque as outras todas vêm com três batedores, né? Um para massa leve, outro para massa pesada e um para clara em neve, né? Que é o O fouet. globo. Hã? O globo, raquete e gancho, não é isso? Isso. Aí é isso, aí varia, às vezes tem uma outra marca que vem duas tigelas e não uma só. Tem algumas que variam, né? Vai de 3 litros a 5 litros, mas eu acho que 3 litros é até bom. Essa aqui que eu não vi quantos litros. Ai, não consegui ver quantos litros. 4,3 litros. E a tigela é de aço inox, achei legal. Eu É acho isso, que das minhas pesquisas foi isso. em relação à capacidade vai depender muito da quantidade que você vai fazer, né? Mas assim, a dica é aquela: quanto mais potência tiver, tem menos chance de queimar a batedeira, né? Porque ela tem mais potência, porque a massa ela é mais firme do que o chantilly, né? Então, assim, a batedeira, para mim, é para bater chantilly, ela bate uma massa de biscoito ali, mas quando ela vai bater pão, a gente tem que tomar cuidado em relação à quantidade de massa que a gente coloca em relação ao quanto que a batedeira aguenta, sabe? Então, assim, quanto mais potência ela tiver, a tendência é que ela aguente mais quantidade de massa. Porque quando uma vez eu fui dar uma consultoria num restaurante francês, o pessoal queria fazer baguete francês, eles tinham uma batedeira lá. Mas o que acontecia? A batedeira ficava ela não girava por completo, ela girava, parava, girava, parava. Sabe quando não tem força para ficar girando direto? Então eu falei, meu, se você continuar com essa batedeira desse jeito, ela vai queimar, porque ela tem o batedor gancho para bater o pão, mas ela não foi feita para isso, né? Então, apesar dela até ser grande, mas assim, ela não tinha potência suficiente. Então, o meu receio é sempre esse. Por exemplo, naquela minha batedeira lá, eu nunca coloco no. Assim, eu não forço muito, porque o meu medo é sempre de queimar. Então, eu bato pouca massa, 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, assim. É difícil dizer quanto que vai aguentar de massa. É só testando mesmo. Mas eu Eu acho que de achava. 1.000 é legal. Não, 1.000 é legal. Eu achava que a KitchenAid teria uma potência bem alta, né? E não, acho que é coisa de 250, 300. É para bater só a massinha de bolo leve mesmo. Tem uma KitchenAid que ela é uma maior, eu acho que é de 7 quartos, é uma do bol de vidro, até uma grande. Essa daí é que eu ia comprar. Essa daí, eu posso estar enganado, que faz muito tempo que eu vi isso. É que essas pequenas têm 300 e pouco mesmo, que é o que você falou. 300 e pouquinho. Essa daí não aguenta mesmo. Você vai pagar caro, porque é uma batedeira cara, e vai abrir o bico. Aí eu pesquisei, tinha uma que acho que tinha 575 watts. Essa era uma maior. Só que aí, na hora que eu fui comprar, pesquisando nos fóruns, eu vi que o pessoal tinha comprado essa da Bosch que eu tenho, que aí essa da Bosch acho que tem 800. Aí eu pensei assim, pô, Bosch faz furadeira, né? Então, aí até o pessoal falou que aguentava bem melhor do que
a KitchenAid, e era mais barato, não lembro quanto mais barato, mas era um valor até substancial, mais barato, assim. Aí eu acabei optando por ela, além de ela ser mais leve também, como eu ia trazer na mala, ela era mais leve porque ele é de plástico, né? Então, ele é mais leve, né? Mas é isso. Agora, a única coisa que eu falo assim para as pessoas pega uma batedeira mais forte, mas veja os comentários, os reviews, para ver se realmente é bom ou não, porque não é porque é mais forte quer dizer que seja melhor, né? É que nem carro. Às vezes o carro tem um motor mais potente, mas o carro não é muito bom. E ver se tem assistência técnica, né? Porque de repente você compra uma marca que não é conhecida, aí quando você vai precisar de assistência técnica, não tem. Né? A assistência técnica não é boa, ou às vezes não tem assistência técnica próximo da sua cidade, e aí você acaba ficando vendido no lance, né? Fora isso. Eu Qual acho que é que o valor? esses até, ô, Wagner, eu acho que é importante essas coisas que você está falando. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto só tem uma assistência que dá assistência para KitchenAid, né? Então o preço é o que eles dão e acabou. Então, se eu não quiser, eu tenho que mandar para São Paulo. A minha não é aquela profissional, nem semi-profissional, é uma abaixo lá, mas se você põe 1 quilo, ela já fica no limite dela, assim, não dá mais que 1 quilo, não. E a outra coisa que eu já comentei aula passada é que se eu ponho 500 gramas aí no total, essas receitas que a gente está fazendo, ele quase não consegue. Às vezes eu tenho que usar colher lá para ajudar ele para virar um pouquinho lá, porque ele não consegue pegar. Ele teria que ser pelo menos umas 700 gramas no total para o garfo virar direitinho. Agora, não sei se na sua, se eu fizer, por exemplo, essas receitas que a gente está fazendo, 500 no total, o garfo dela lá pega bem, ó, o capitão gancho lá dela pega legal. Nessa minha aí, eu percebi que tem que pegar uma quantidade maior, viu? Porque quando pega uma quantidade pequena, ela não gira tão bem a massa. A massa tem uma hora que ela fica girando em falso. Ela gira e depois gira em falso, gira em falso. Tem que ter uma quantidade maior. Então, assim, acho que nessa minha batedeira, uns 2 quilos de massa, eu acho que roda bem. Agora, quando eu tento fazer 1 quilo, tal, ela demora mais tempo, por incrível que pareça, porque ela fica girando em falso. Às vezes ele gira e não pega direito a massa. E aí dá uma girada em falso. Então tem que ter uma certa quantidade. É que nem quando você pega a maceira, tem as maceiras grandes e as maceiras pequenas, né? A maceira grande, aquelas de 25 quilos, a semi-rápida, eu bato 6 quilos para cima, porque se eu tentar bater menos que 6 quilos, a massa fica girando em falso e aí acaba demorando mais tempo. Mas aí tem que ter paciência, né? Agora, o meu É, medo é o pessoal comprar uma batedeira e queimar, gente. Já estou avisando, tem que tomar cuidado, né? Não fica forçando, não. Eu não tenho tanta experiência com batedeira caseira, né? Eu trabalho com mais máquina industrial, né? E aí, ao longo do texto, ele vai fazer essas marcações. Eu tenho também eu já tenho, né? Não é mixer, é aquele que vem é o liquidificador e um outro equipamento que dá para cortar coisa, esqueci o nome, a centrífuga, o processador. E ele é de 1.400 watts, acho que é da Philco mesmo. Paralelas. Acho que é da Philco, só que eu não consigo fazer massa nele, eu já tentei, mas ele, além de esquentar muito, a massa começa a vazar, porque como tem que montar as várias partes, a massa começa a entrar nas partes que giram e encaixa no motor, então fica super ruim. Então eu tenho feito tudo na mão, eu não coloco na centrífuga. Acho que uma batedeira com o gancho é melhor, né, do que o processador. O processador não trabalha direito com a massa, apesar do que eu tenho ser bem potente, né? Uma coisa que eu acho que dá para tentar fazer, eu até acho que poderia ser no caso de você ter uma batedeira assim, você vê que a batedeira não tá, às vezes não está aguentando, é tentar fazer autólise. Então você faz a autólise lá, deixa a massa fazendo autólise, sei lá, 30, 40 minutos, que seja 1 hora, né? Que a autólise o mínimo é 20 minutos. E aí depois que você fez a autólise, você joga o restante dos ingredientes, porque aí a massa já vai estar começando a quebrar as proteínas, e a massa já vai ficar mais mole. E aí você não vai ter que bater tanto, né? E, consequentemente, fica mais fácil forçar menos a
a máquina, né? Então, vamos supor, se a máquina for bater 12 minutos, a máquina já não bateria 12, talvez batesse 8, não sei, estou fazendo um pensamento aqui. Então, de repente, seria uma forma. Ou faz a massa com autólise e mistura, e aí deixa a massa embrulhada num plástico e deixa na geladeira, para a massa não esfriar, né? E aí, quando for bater o restante, para não esquentar tanto. Então, aí depois pega aquela massa que está na geladeira, que fez autólise, deixou lá 40 minutos, 1 hora, coloca na batedeira e acrescenta o restante dos ingredientes, sabe? E aí talvez não force tanto a maceira. Eu acho que seria uma forma de fazer. Se eu fosse fazer com uma quantidade grande e a minha batedeira não desse conta, eu tentaria fazer dessa forma. Ah, tá bom, legal, obrigada, Wagner. Alguém mais pesquisou preço aí de equipamento, de Ó, máquina? o Adriano colocou aqui uma planetária 1000 watts, MasterChef 399. O Edgardo colocou um problema, a estrutura da batedeira tem que ser resistente também, senão parece que vai desmontar. A minha a minha às vezes anda um pouquinho na mesa lá. A Natália falou que é a mesma, né, Natália? Essa do Amazon tá quanto? Tá 400 também, o mesmo O preço, mesmo tá? preço? Ah, então é Eles uma coisa baixaram, geral. mas eu não conheço essa marca, é nova. Não conheço, não sei nem se é nova, na verdade. Tá. O Wagner, dessas outras máquinas, esses equipamentos que você colocou aí, você podia explicar um pouquinho alguma coisa de alguns equipamentos aí? Sim, então, quando você vai bater a massa, então, por exemplo, se for em casa, você usaria uma batedeira, ou faria na mão, usaria uma batedeira, no caso, né? Mas se você for... Porque a gente não sabe, né, do aqui, acho que até para os próximos cursos, de repente, da gente fazer uma triagem, né, depois dos alunos matriculados, tentar entender quantas pessoas querem fazer de uso profissional e de uso doméstico, né? Uso para fazer pão em casa, né? Porque aí a gente consegue ter uma noção das máquinas que eles vão precisar. Porque dos alunos que estão matriculados, pelo que eu percebi durante o curso, a maioria vai fazer em casa. Então, seria o uso de uma batedeira. Mas aqui eu coloquei Pessoal, algumas... então vamos só fazer uma continha aqui rápida para que a gente... alguém aqui vai... você acha que a maior parte é caseira, não é isso, ô Wagner? Acredito que sim, pelo que eu vi. Alguém tem intenção de fazer alguma coisa além de caseiro com pães aí? Coloca sim, por favor. Só quem não é caseiro quer fazer alguma coisa além de caseiro, ou seja, ganhar algum dinheiro com isso. Quer abrir uma padaria, uma mini padaria, alguma coisa Ou quer assim. vender em casa, alguma coisa desse tipo. Tem alguém que tem esse tipo de interesse aqui nesse grupo? Coloca sim aí, por favor. Então acho que não, você tem razão. O pessoal, então, dentro desse curso, o que a gente estava programando nessas duas últimas aulas, então, é falar um pouquinho sobre essas máquinas e equipamentos que tem, e também a gente planejou falar um pouquinho sobre custos, tá? Que é um negócio que as pessoas pouco discutem e tal, e eu acho que é muito importante, pelo menos, que todo mundo faça o fluxo de caixa se você for ter algum negócio. E depois também calcular mais ou menos o custo para ver se você tem condições de competir com o mercado aí ou não. Porque quem diz o preço é o próprio mercado, não é você. Você só diz se tem condições de fazer aquele preço ou não. Não, a gente está perguntando isso porque isso, como o Wagner falou, né?
a gente está discutindo algumas máquinas aí e tal, e eventualmente a hipótese aí de vocês comprarem pode ser remota aí. Mas eu acho que como a gente já programou e colocou, acho que a gente pode discutir um pouquinho, só discutir o que cada um dessas fazem, só para que vocês tenham um conhecimento aí maior sobre a área e quem sabe no futuro aí, né? Então vamos Então, lá, pode falar sobre essas aí que você colocou e a gente depois a gente pode ir dar uma olhada no Padlet para ver como é que estão lá os pães. legal. Esse das maceiras tem dois tipos que a gente classifica, né? É a maceira rápida e a maceira semi-rápida. Quais são as diferenças básicas entre elas? Normalmente a questão da capacidade, porque a maceira semi-rápida, ela tem uma escalabilidade maior. Então, você pode pegar desde uma pequena, que seja ali para, sei lá, 10 quilos de massa, ou uma maior, que, sei lá, 25 quilos de farinha, que vai te dar uns 40 quilos de massa, 41 quilos de massa. A rápida, normalmente, ela não é muito grande. Então, o tamanho dela, normalmente, é para 24, 25 quilos de massa. A diferença dela é que a rápida ela só tem uma velocidade, então ela aquece demais a massa. E aí você tem que trabalhar com água extremamente gelada. Na semi-rápida, ela demora um pouco mais, mas ela tem duas velocidades. Então, ela tem a velocidade lenta e tem a velocidade rápida. Então, eu consigo controlar melhor a temperatura na semi-rápida, porque isso aqui dá para fazer na batedeira, a função da semi-rápida. Por exemplo, se tiver muito quente, eu só vou bater na velocidade lenta, para não dar tanto atrito, para não esquentar a máquina. Se está um dia mais frio e eu estou com pressa, eu consigo aumentar a velocidade, ela vai gerar o glúten mais rápido, vai chegar no ponto de véu mais rápido. Mas quando é que você opera? Você que dita o tempo. Quanto tempo que eu quero na lenta, quanto tempo eu quero na rápida? Quem vai analisar, quem vai fazer isso é você. Só que como é que eu faço isso? Eu vejo a temperatura. Então, se está no verão, o que eu faço? Eu bato mais tempo na velocidade lenta para dar menos atrito, menos calor, né? Vai esquentar menos a massa. Mais tempo na lenta e menos tempo na rápida. Agora, se está inverno, por exemplo, quando eu trabalhei na fábrica lá nos Estados Unidos no inverno, nevava. Então, para mim, era tranquilo. Então, eu batia menos tempo na lenta e mais tempo na rápida. Então, vai muito da temperatura que está o seu ambiente. Então, a questão é o seguinte, a minha recomendação é você usar o termômetro para tirar a temperatura da massa. Então, você vai tirar lá com 26, 28, no máximo 30 graus. Né? Então, eu normalmente falo com meus alunos, tira entre 28 e 30. Se for pão francês, tira com menos, né? Mas, assim, de 28 e 30. Então, eu calculo assim, eu vejo se a primeira massa, é claro que em casa a gente faz pouca massa, mas assim, quando eu trabalho em padaria, a primeira massa é a mais importante, porque eu consigo ter uma noção de quanto que está esquentando a massa. Aí eu consigo ter uma noção se eu vou bater mais tempo na lenta ou mais tempo na rápida. E aí eu vejo através do termômetro. Né? E aí, se esquentar demais, eu uso o cilindro. Mas como vocês vão fazer em casa, ninguém vai abrir padaria, então não precisa ter cilindro, né? O cilindro é só para gerar glúten quando a massa aquece. Aí você termina de gerar o glúten no cilindro. Então, basicamente é isso. Você usa uma batedeira mesmo, em vez de você usar uma maceira, e só tem que colocar bastante água gelada e vai controlando a velocidade. Usa a velocidade mais lenta para não aquecer tanto. E se você estiver num lugar que está muito frio, não sei onde os alunos moram, né? Às vezes pode estar num lugar, numa região muito fria, aí bate mais tempo na velocidade mais rápida. Então, basicamente seria de batedeira seria isso, né? Você usa a maceira, aí vai de vocês, né? De querer comprar ou não, a gente pensou que tivesse pessoas que queriam abrir negócio, né? Então já no próximo curso a gente já sabe, vai ter mais pessoas para uso doméstico, né? Então, mas pode sovar na mão também, né? Depende da quantidade que você vai fazer. Bom, então acho que a gente podia ir lá no Padlet, comentar um pouco
E você consegue abrir aí, ou Wagner? Consigo. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu acho que o Adriano tinha falado aí que ele não postou porque não ficou lindão dele, mas o Adriano, teve algum problema ou foi só alguma coisa estética mesmo? Eu acho que o Adriano comeu, meu, e não esqueceu de bater a foto. Agora ele já fez ele falou que foi a modelagem, mas aí ele faz uma pergunta: o fato de ser inox ou não tem influência no calor ou não? Não importa se é de inox ou de plástico, ele vai esquentar do mesmo jeito. Para ser sincero, Adriano, eu prefiro de inox, tá? O inox é um material mais resistente, é um material que não pega cheiro, tá? Eu vou até falar para vocês que eu usei minha batedeira para dar aula e eu fui fazer petit four na aula, né? Quebrou um dentinho da minha raquete, né? Por quê? Porque a raquete lá, ela é de plástico, tudo bem, ela é daqueles plásticos duros, né? Mas mesmo assim quebrou um dentinho. Então, assim, se você trabalha com coisa de inox, ele não vai quebrar, não vai espedaçar, né? Então, e também não pega cheiro. Então, eu particularmente, eu preferia de inox, tá? Mas essa minha da Bosch é de plástico, ela é boa, mas plástico tem dessas coisas, pega cheiro e pode quebrar algum pedaço, né? Mas em relação ao calor, tudo faz. Então vamos pegar aí uns pães aí para a gente comentar um pouco, e você pode, talvez a pessoa também pode compartilhar a hora que você falar o pão dela para ver se tem alguma sugestão, alguma dica. Depois, Olha, quando eu vi você que comentar, a gente pode chamar a pessoa para dar alguma. o do Mário aqui foi um que ficou diferente, né? Porque veio com coco queimado, né? Então ficou Você sabe o diferente, que uma que foi, variação. rapaz? Sabe o que que foi? É, E eu tenho que ter óculos para eu comprar as coisas. E eu estava sem óculos e eu vi que ali era coco ralado. E eu coloquei a mão e peguei. Só quando eu abri em casa é que eu vi que era coco queimado. Mas quando eu vi Ah, a foto, ficou bom, é? Mário? Ficou bom? Ficou. Para quem gosta de coco queimado, ok. é que na hora que eu vi, eu falei, cara, eu acho que ele assou com coco, passou o coco antes, né? Mas aí agora eu entendi. Eu achei que você tinha colocado o coco antes de assar. Você entendeu? Não, não. É coco queimado olha lá. Ó. Fiz com coco queimado olha lá. Entendi. É, Eu não gosto de ficou coco ruim, não. queimado. Só que não ficou macio, tá? Hum. Eu acho que eu não soube ver direito. Ele não ficou macio. Ficou macio. Vai. Não ficou. Pronto. Não ficou macio. Que mais? Vamos pro próximo aí. Deixa Quem eu ver mais aqui. aí, ó? Da Glaude. Glaude, você fez com coco fresco, não é? Coco fresco é mais gostoso, ó. O dela aqui tá com coco fresco, ó. Fiz sim. Fi- Legal. Ficou bom, Cláudio? Todo mundo aprovou aí na sua casa? Não sobrou nada, Sério? sério. É, não sobrou nenhum. Mas, ô Cláudio, eu tô achando que da próxima vez você vai inventar uma coisa diferente aí, não vai? Pode Para ser. esse tipo de pão aí. Você vai pôr alguma coisa diferente aí, não vai? Pode ser. Sabe o que eu estava pensando aqui, Glaude? Como eu vi o É seu. Glaudi. É Glaudi, Glaudi. Isso. Cláudio, Glaudi, como eu vi o seu pão aqui, que fez com coco fresco, e diga-se de passagem, coco fresco é muito mais saboroso, eu vi que ele não colou tanto, né? Então, de Isso, é repente. verdade. Então, porque assim, o que a gente faz? A gente mergulha no leite com um pouco de leite condensado para dar aquele gostinho doce,
e aí o leite ele vai acabar umedecendo e ele gruda o coco seco. Como o seu é coco fresco, de repente pincelar, passar com leite condensado, e aí você joga o coco fresco. Ou aí eu acho que ele vai grudar mais, Ah, tá certo. né? Uhum. É Eu da acho que próxima. A próxima eu faço assim. eu acho que vai dar um resultado melhor. Mas com coco fresco é bem mais gostoso. Sem sombra de dúvida, é muito melhor. Ficou saboroso. Que bom. Legal. Obrigada, hein? Imagina. Vamos lá. Ó, da Amanda. Amanda fala que nunca fez pão, que é a primeira vez, não sei o quê, mas dela dá tudo certo. Tem vocação aí, né, para parte de panificação. A Bianca ficou bonita, hein? Da Bianca também. Ficou. E sabe o que eu gostei tanto da Amanda quanto da Bianca, principalmente esse aqui da Bianca, é que o coco grudou bem. Então fez aquela dica que eu falei, né, de não deixar o coco encharcar, porque se o coco encharca depois ele não pega no pão, né? Então ficou bem bonitinho assim, pegou bem o coco na massa. Do Vitor aqui ele fez com leite em pó por cima, ficou bacana também. Ficou legal. A Você vai mudando Bianca você. está falando aqui que seguiu à risca a sua dica. Ah, legal. Então, eu fico contente que deu certo. Deixa eu ver aqui. Ó. Da Bianca, que o recheio também ficou bacana. Dá para ver ó, pelos alvéolos. Tá vendo? Que ficou bem fermentadinha, ficou bem macio. É certeza que ficou macio. Só de olhar aqui os alvéolos, né? Tá aqui o da Sônia. Amanda falou que mergulhou no leite. Só. Isso, o leite é só para dar uma grudadinha no coco seco, né? E tá aqui, ó, o da Sônia ficou bacana, só que aqui tá vendo que ele não grudou tanto, então assim, eu acredito que o coco talvez tenha encharcado, talvez, e aí não grudou, ele tá bonito o pão, mas o acabamento parece que o coco não grudou tanto. Então é só tentar encharcar menos o coco. Por isso que eu não coloco muito coco na tigela, eu coloco pouco coco e depois eu vou colocando mais, porque senão ele vai encharcando, né? Aqui do Marco Antônio deve ser daquele cara que é apaixonado, que é a lua de mel, eu não sei se ele é casado, mas deve ser aquele cara que quando faz lua de mel não faz uma semana, fica 2 meses de lua de mel. Porque a lua de mel dele aqui ficou bem grandona aqui, ó, tá vendo? Deve ser aquele cara que quando casa faz a lua de mel assim, viaja a Europa inteira, né? Fica o mês inteiro fora. Que a lua de mel ficou bem grande, ficou bacana. Que normalmente a gente faz pequenininho, mas o tamanho não importa. O que importa é como ficou. Então, tá com cara de ter ficado macio. E aqui por cima, acho que colocou açúcar de confeiteiro, Marco. Não sei se o Marco tá online aí, mas ficou bacana. Não, ele não está, não. Então, ele tá na lua de mel, ele deve estar em Paris, Continua. Dutra. Continua. Então, vamos lá. Da Shelley também, que colocou agora há pouco, ficou bacana o coco também, pegou bem, né? Tá bem recheado, tá bem macio, tá vendo? Os alvéolos aqui, ó, tá bem abertinho, tá bacana. Esse da Shelley aqui, ó, não parece que foi feito em casa, né? Tá vendo? Você tem com essas mesas assim, ó, de repente parece que comprou fora, né, Shelley? Né? Tá com cara que pegou no Google essa foto aí, hein? Padaria do seu Manuel. Não, mas ela fez sim. Deixa eu ver aqui do Edilson, também, ó, tá bem macio, tá vendo os alvéolos bem abertinhos. A única coisa é que o coco não grudou tanto aqui, ó. E tem que tomar cuidado só, que eu acho que acabou forçando um pouco na quantidade de creme, ó. Então, quando você força, a gente quer deixar o pão mais recheado, é bacana, mas quando a gente recheia demais, a massa acaba jogando o recheio para fora. De novo, tá vendo? Aqui ele tá jogando para fora, aqui, ó, ele vai expelindo. Então, acontece isso. Então, se a gente incha demais o pão, depois o pão joga o recheio para fora. Exatamente E esse isso pão que aqui, eu não sei aconteceu, qual que é, Wagner. acho que é de mandioquinha. Oi? É o pão de mandioquinha, tá no fundo. Então, mas aqui você está vendo que expeliu, né, Edilson? Eu acho que é porque acredito é porque colocou um pouco demais
o recheio na hora né? que for colocar. Foi Agora, se exatamente você isso que quiser carregar no aconteceu. recheio, tem uma forma. Você pode fura ele, faz, na verdade não é furar, faz um buraco. Pega, tipo, um cabo de um garfo, ou pega uma faquinha, cutuca bem ele e cavoca ele. Aí o buraco vai ficar grande e aí você consegue colocar mais recheio. Agora, se você for injetar, aí ele, se você colocar demais, ele vai e volta. Então, é só tomar cuidado com isso só. Pois Mas tá é, mas bacana. as minhas meninas estavam me enchendo as paciência, né? E eu fiz exatamente isso. Peguei uma faquinha, fiz um buraquinho, e enquanto eu ia fazendo, elas iam comendo, né? Então, no final que eu vi que começou a voltar mesmo. Que tá, Legal. qual que era o peso das bolinhas sem o recheios? Sem o recheio, eu fiz com 23 gramas. E aí de recheio você pôs quanto? Você lembra ou não? Ah, eu não pesei o recheio, não, viu? Eu fui Era uma colocando. boa tentar ver mais ou menos, porque aí você sabe até que ponto, É, tanto que você pode colocar, né? Eu achei exatamente. legal você ter colocado. E eu fiz aqui, esse fim de semana, eu fiz de novo os pão de batata, e eu fiz com 60, né? Mas ele fica muito grande, acho que era melhor fazer um pequenininho, como você fez mesmo. Então, teve uns que eu fiz um pouquinho maior. Eu achei que esse daqui, ele ficou um pouco mais seco. O maior ficou mais fofinho, sabe, Wagner? Eu acho que eu vacilei no tempo de forno. Aqui ele fez uma casquinha um pouquinho mais durinha, entendeu? Porque quanto menor, ele assa mais rápido. Pois é aí onde eu dei uma vacilada. O outro que era maiorzinho, ele ficou bem mais fofinho. Esse eu fiz com 23 gramas e vacilei no tempo de forno. Aí ele Você usou o ficou... termômetro? Usei, quando eu usei, a hora que eu fui ver, foi uma vacilada mesmo. Passou. Mas ela saiu com 93. Tá. Legal. Então, o Wagner, eu até estava lendo esse negócio da temperatura, e eu acho que é importante a gente ficar verificando, não desde o comecinho, mas num tempo qualquer, porque pelo que eu estava lendo, como ele mede a umidade interna lá da água, então ele não vai passar muito daquela temperatura lá de 96, né? Porque a 100 ela já evapora, né? Então, quer dizer, você tem que ficar de olho lá, não pode esperar muito para medir, porque senão já pode ser que já tenha chegado naquela temperatura. E como ele não vai subir muito mais que aquilo, aí ele vai secando interno, né? Isso, é. Ele não... Chega uma hora que ele vai até 98 e depois ele não sobe mais. É difícil. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele começa a ressecar. Então, não precisa chegar a 96, que é o número chave, né, que as pessoas falam. Você pode tirar com menos. O importante é que ele não murche. Se ele não murchar, então não tem problema. Alguns eu tiro com menos mesmo, com 93, 94, e aí vai. É que quanto maior for o pão, tem que tomar cuidado com esse negócio de temperatura um pouco mais baixa. Eu vou dar um exemplo. Se você pega pão de forma, que o pão de forma é alto, se você tirar com 92, tem grande chance dele baixar quando você tirar da forma. Porque não é que ele está cru, mas ele está menos assado do que se você tirasse com 96, por exemplo. Então ele tem uma chance de dar uma baixada, o meio. Ô, Wagner, o pão italiano fez de fermento natural, também você usa o termômetro? Sim, todos os pães Por eu uso quê? termômetro. Mas ele normalmente ele fica bem duro no final, não fica? A Fica. Mas casca. aí, normalmente a parte que você fez o corte com a lâmina, ele fica um Ah, pouquinho tá. menos dura. É ali que eu enfio o termômetro. Ele fica Entendi. duro mesmo, mas ele vai ficar um pouco menos. E aí eu coloco. Por isso que o termômetro tem aquela pontinha, né? Até você ter que furar mesmo. Entendi. A da Gabriela também ficou bacana. Ó, ficou bem recheado também. Tá com cara de ter ficado bem fofinho mesmo. Ficou bacana, ficou legal. Aí o pessoal, a maioria fez com creme, né? Bacana. Quando eu trabalhei com o pessoal de Minas Gerais, o pessoal perguntou se poderia, em vez de colocar creme de confeiteiro, colocar doce de leite.
Aí eu misturava doce de leite com maracujá, o cliente que manda, né? Então, com doce de leite também ficava bacana. É que aqui em São Paulo a gente faz com creme de confeiteiro. Mas se você quiser colocar goiabada, quiser colocar outro recheio aí, Nutella, né? Apesar de que o potinho de Nutella tá caro aí, né? Acho que tá uns R$ 23 o pote, né? Mas pode colocar. Aqui a Nutella, a única coisa quando for colocar Nutella, toma cuidado que a Nutella começa a endurecer quando você pega, coloca na manga de confeiteiro, você fica segurando, sua mão esquenta, a Nutella fica extremamente dura para injetar. A gente tinha muita dificuldade quando injetava em Colombo Pascal, porque ela endurece muito rápido. Quando você segura, né, no calor da mão, né? Mas pode usar o recheio que vocês quiserem. O Wagner, o Adriano fez um comentário que os pães dele demoram 40 minutos para chegar a 94 graus a 180. Um aquecimento inferior e superior ligado. A segunda fornada eu tirei com 86, estava muito corado. O meu não chega a 40, não, muito menos que isso. E chega no 96. O dele... O forno do Adriano, ele é elétrico, né, Adriano? Então, ele é diferente, né, em relação ao nosso convencional, que é a gás, né? Então, tem que acostumar com o forno. Eu não vou conseguir te dizer, porque também depende do tamanho do forno, da altura que fica, a distância que fica o teto em relação ao piso, né, a parte de baixo do forno. Então, só testando mesmo. Mas é que aqui a gente faz com forno caseiro, esse forno comum. Então, esse forno elétrico, eu nunca trabalhei com esses forninhos elétricos, então... Mas, Adriano, com esse 86 graus, ele estava cozido já estava bom. Porque normalmente eu ia achar que não estaria 86, né, Wagner? Mas sabe o que pode ter acontecido, talvez? Como o dele aquece em cima, pode ser que escureceu por fora, porque fica muito quente, sabe? É mais ou menos que nem o forno de casa, assim, que a gente tem aquele dourador em cima, e aí fica ligado em cima, e aí, se você deixar o dourador ligado, ele vai queimar a superfície do pão, vai queimar a parte de cima. Então, e o do Adriano, pelo que ele tinha me falado na última aula, não tem como ficar controlando, né, a potência do teto. Então, acho que esse que é um problema. Eu teria que aprender a trabalhar com esse forno. Então, quer dizer, se ele chegasse à conclusão que 86 está bom, está assado e tal, esse é o ponto do forno dele, é isso? É que se tiver com 86 interno, ele não vai estar bem assado. Isso é fato. Não vai estar bem assado. Mas a questão que eu acho é que ele está tomando muito calor. Talvez o forno não seja muito alto, e aí ele fica muito próximo do teto ali, e o teto fica ligado, porque o nosso forno não liga teto, o dele liga. E aí esse calor que fica ligado do teto acaba dando meio que uma corada a mais no pão, sabe? E aí o pão ele escurece muito rápido antes de assar por dentro. Eu acredito que seja isso que está acontecendo. Tá vendo? Que ele tem aquecimento inferior e superior. Talvez eu desligasse o superior e depois ligasse metade do tempo, se pudesse fazer isso. Ou controlar a potência, mas como dele acho que não tem esse negócio de controlar a potência, porque na padaria a gente controla o teto. O teto eu deixo lá com 50%, 60% do tempo ligado. Então ele controla. Você consegue controlar o de cima, o superior e o inferior, Adriano? Separado? Acho que ele não está, não. Ah, não tem essa opção, não. Então, esse que é o Tudo problema. ou nada. Então tem que tomar cuidado com isso. Bom, eu acho que hoje a gente vai talvez terminar um pouquinho mais cedo, mas eu teria dois pontos aí que eu acho que seria importante a gente discutir agora, Wagner. O primeiro, se realmente interessa a gente trabalhar um pouco com custos, se vocês não vão comprar, vender, então talvez isso não seja de interesse de vocês. E a segunda, a gente pode finalizar aí a aula de hoje,
a gente comentando sobre o próximo pão, porque quando a gente encontrar já vai ser o momento de a última aula, né? Então, talvez algumas dicas aí que a gente possa falar. Então, a primeira pergunta seria em relação aos custos aí. Eu queria saber se as pessoas têm interesse nesse tema ou não, né? Não é isso, Wagner? Sim, teria que ver o que o pessoal quer, né? Se é do interesse do pessoal entender um pouco de fluxo de caixa ou não, né? Porque nos meus cursos, a maioria das pessoas querem fazer para abrir negócio, né? Aqui eu acredito que o pessoal quer fazer mais como hobby. Então, a gente teria que entender aí a vontade do pessoal, né? Pessoal, para nós não tem problema nenhum, porque a gente já estava programado para fazer isso, mas eu dou aula na contabilidade aqui na USP, mas eu não vou fazer uma coisa assim para contadores, não. Vou fazer uma coisa bem simples, porque se vocês fizerem um fluxo de caixa bonitinho e tal, e só entender um pouquinho de que o tipo de custo é fixo ou variável, isso já ajuda muito na gestão da padaria, porque o custo fixo é aquele que, independente de você fazer ou não, você vai incorrer, ele vai existir. Então, esse é um custo que a gente tem que trabalhar, né? Agora, os custos variáveis, à medida que ele cresce, cresce também o faturamento. Agora, o fixo, ele vai crescendo, mas não quer dizer nada com faturamento. Então, a gente divide as duas coisas, né? O fixo é aquele que não está relacionado direto com a produção, e aquele variável que é mais em relação à própria produção em si. Então, a partir do momento que a gente divide isso, a gente tem condições de trabalhar um pouquinho melhor a gestão da empresa. E para melhorar, a gente pode trabalhar separado o custo fixo, variável. Então, algumas dicas que a gente dá nesse sentido. Mas a gente não entra em conceitos contábeis além. A única coisa que a gente fala é mais nessa ideia de custo fixo e variável. Com relação aos preços, a gente queria mostrar para vocês essa ideia da composição do preço, por isso que a gente passou uma planilha para vocês, onde a gente pede para vocês preencherem os dados lá de todas as receitas que a gente fez, né? Quais são os custos envolvidos aí, para que a gente possa fazer uma simulação. Eu coloquei vários vários custos lá de uma padaria, esses são custos de um trabalho aí que foi feito, que eu achei na internet. Eles fizeram todo o trabalho numa padaria e fizeram bastante detalhada essa parte contábil aí. Mas eu só peguei os valores não, os itens, né, que constam para a gente saber que, na verdade, uma padaria tem muita coisa para pagar, viu? Não é só os equipamentos, mas tem coisa para pagar o governo, tem salário, imposto sobre salário, tem um monte de coisa aí que, se somando, ele tem um peso bem significativo no final lá. Então, tá bom. Então, se vocês puderem tentar colocar os valores nas planilhas, me ajudar, e a semana que vem a gente faz uma discussão sobre isso. Só lembrando que lá tem duas colunas. São os custos, a gente fala de gasto, né, que são custos e despesas, né, fixo e variáveis. O fixo é aquele que, se você parar a produção hoje, ele vai continuar, tá? Agora, os variáveis é aqueles que você aumentando a produção, ele aumenta também, tá bom? Mas era só a ideia de a gente tentar trabalhar um pouquinho, né? E tentar entender um pouquinho como que forma isso aí. Então, é só um fluxo de caixa bem simples, mas que a gente vai ter que fazer alguns indicadores aí só para mostrar como é que a empresa tá bom? Eu coloquei um desgaste, outras receitas, e depois em cada um deles a gente vai colocando o que a gente vai gastar, tá?
E tem uns valores aí só. Acho que algumas pessoas já andaram colocando aí, porque não fui eu que coloquei, não. E a gente só para saber quanto é o custo dele aí, né? Mas tá bom. Então, acho que é isso. Se vocês puderem ir preenchendo, aí, à medida que vocês forem entrando lá, às vezes eu tenho que dar autorização, eu dou, e a gente faz um fechamento. Você não poderia falar alguma coisa sobre o último pão aí e tal? Algumas dicas aí a mais, além do vídeo que a gente vai disponibilizar? Sim, então vamos lá. Esses dias tem feito muito calor, né? Então, assim, para mim teria sido melhor fazer o pão essa semana que está menos quente, né? Porque o problema quando você vai fazer massa folhada ou massa semifolhada, qual que é? É o calor, né? Principalmente quando é massa semifolhada. Então, vamos lá. A diferença da massa folhada com a semifolhada é que a semifolhada vai fermento, tá? Fermento biológico, então vai virar pão. O processo em si é o mesmo. Então, qual que foi minha dificuldade aqui? Eu tive que diminuir o fermento porque estava muito quente. Porque se a massa esquenta demais, a massa começa a fermentar e é um processo que demora muito, porque você tem que fazer 3 dobras. Então, se você, entre as dobras, vai demorar em torno aí de 15 minutos. Eu coloquei no freezer. Normalmente eu não coloco, mas é que está muito quente aqui em São Paulo. Então, o que acontece? Se sua massa começar a fermentar muito, você tem uma dificuldade tremenda de abrir a massa, porque a massa começa a estufar e ela começa a ficar mais grossa e você tem que ter mais dificuldade de abrir. Então, trabalha com água bem gelada e entre as dobras, tenta colocar a massa, né, envolve a massa num plástico para não ressecar, coloca na geladeira ou no freezer. A segunda dica, quando você for trabalhar com manteiga ou com margarina, faz uma placa e coloca ela no freezer. Agora, eu recomendo vocês, nesse calor, não usar manteiga. Se usar manteiga, usa bem pouquinho, porque vai vazar na hora que você for esticar. Então, você colocar uma manteiga de folhar, uma margarina de folhar, a margarina de folhar ela tem uma plasticidade maior, então ela não deforma tanto, então ela não derrete tão rápido. A diferença da margarina de folhar com a margarina comum, você pode usar a margarina comum, mas a margarina de folhar, ela não derrete. Se você pegar assim, as duas margarinas e mexer com o dedo, assim, você vai ver que a de folhar não derrete tão fácil. Então, para treinar, eu recomendaria você pegar uma margarina de folhar. Essas margarinas de folhar vende nesses atacarejos. Se não tiver, usa margarina comum, de preferência sem sal. Se quiser colocar com sal, pode. Mas faz uma placa, estica ela entre 2 plásticos e coloca no freezer ou na geladeira, mas de preferência no freezer para ajudar a baixar a temperatura da massa. A dica é essa, né? Aqui em casa eu acabei utilizando uma farinha um pouco mais extensível, então eu usei uma mais extensível 10% e 90% da comum, para facilitar para esticar. Então, na hora, a massa até esticou demais. Então, quando você fizer, talvez você não vá conseguir abrir com tanta facilidade, porque a farinha, talvez ela não seja tão extensível. A única coisa é que se você puder usar um rolo mais pesado, você vai fazer menos força. Então, você não precisa comprar um rolo por causa disso, mais pesado. Mas se você tiver 2, opte pelo rolo mais pesado, que você faz menos força. E tenta deixar o forno numa temperatura boa, para ele poder folhar bem. Estica bem a massa. O segredo do folhar é você esticar bem a massa. Porque quanto mais você estica, mais a margarina impregna na massa. Então, ela impregnando na massa, fica bom. Porque se ela não impregnar muito na massa, o que vai acontecer? Quando você assar, vai vazar um monte de margarina ou manteiga. E vai ensopar a sua assadeira. Isso é um mau sinal. Porque, primeiro, que é desperdício de material, você não está utilizando aquela margarina porque derreteu, vazou tudo. E, segundo, que vai encharcar totalmente o seu croissant. O seu croissant vai ficar todo encharcado por dentro. E não vai ficar bacana. Acho que as principais dicas são essas. O Adriano está perguntando se ele pode usar o papel manteiga para forrar a forma no lugar de untar com óleo. Você não precisa nem untar, Adriano. Se você não quiser, você não precisa nem untar. Porque como a massa folhada, a massa semifolhada, ela faz muita dobra com a margarina ou com a manteiga, ele não gruda.
Se você quiser, você pode colocar, mas eu não... Aqui em casa eu coloquei o tapetinho, por quê? Porque vai queijo. Então, quando o queijo derrete no tapete, ele não gruda. Só por isso que eu fiz. Então, você pode untar mais para a questão do queijo não grudar tanto na assadeira, mas ele não precisa untar. O croissant em si não precisa untar. A Bianca está perguntando se pode abrir no cilindro. Pode, se você conseguir abrir no cilindro, você só tem que tomar cuidado da massa não rasgar. Se a massa rasgar, você remenda, joga a farinha, faz um remendo, toma cuidado só para a massa não misturar. Aí, se você for abrir no cilindro, eu recomendo assim, ou você usar margarina de folhar, não usar manteiga, porque a chance de com a manteiga é muito grande, ainda mais nesse calor. Ah, você quer usar manteiga? Beleza, mas diminui a quantidade, diminui bastante a quantidade. Essa margarina de folhar não tem em supermercado normal, não, né? Não, você vai achar mais nesses atacarejo. Esses atacarejo você encontra. Se não achar, usa margarina comum. Margarina com 80% de gordura, 80% de lipídio. Por quê? Porque a manteiga tem 80%, então você usa uma margarina que tem 80%. A manteiga essa tem 83%, então assim, no mínimo 80%. Usa uma margarina de folhar porque é mais fácil, ou uma margarina comum com 80%. Acho melhor comprar, viu? Eu estou achando que é melhor ir lá na padaria comprar. Porque nesse calor é melhor você não usar manteiga. A não ser que você tenha um Não, lugar comprar o climatizado, croissant. ar-condicionado. Oi? Comprar o croissant, o Mário está falando. Tá, entendi. Melhor. E outra coisa, quando você colocar o queijo vai derreter, o seu coração vai baixar tudo por inteiro. Porque na França eles não recheiam, né? A gente recheia aqui. Então, quando você cortar o seu coração vai ficar oco. Normal, porque o queijo vai baixar, vai derreter. Então, não fica desanimado se ele ficar oco por dentro, que é por causa do queijo, porque o queijo derreteu. Ou porque a margarina não espalhou muito bem. Então, o Adriano falou que vai usar manteiga de garrafa aqui, como a mãe dele. Cara, manteiga de garrafa, você vai ter trabalho, hein? Eu vou querer ver como é que vai ficar. Nossa, que a manteiga de garrafa ela é bem gordurosa aí, hein? Vai ser um desafio interessante aí, Adriano. Filma aí pra gente e manda para mim, eu quero ver. Uma vez eu substituí margarina por manteiga de garrafa, o pão desandou. Então, pensando nesse retrospecto que eu tive com a manteiga de garrafa, que eu usei na mesma quantidade, e aí desandou, eu queria ver na hora de folhear, porque se com a manteiga comum ele já fica bem, ele fica dançando, ele fica mole, fica às vezes vazando, com a manteiga de garrafa vai ser um trabalho bem difícil aí de fazer, mas eu vou querer ver. Aí eu aprendo com você. Bom, o Adriano já pulou fora aqui da manteiga de garrafa. Mas eu acho que a gente é um desafio grande fazer esse croissant, mas eu acho que a turma está capacitada aí, não está, Wagner? Tá, mas é bem trabalhoso. Eu posso ser sincero para vocês. Você sabe que a gente já pegou um nível de amizade, eu vou ser sincero. Na hora que eu estava fazendo esse coração, eu só pensava assim. Falei, por que a gente não... Por que a gente fez essa enquete, cara? Eu deveria ter feito como é que é? A ciabatta recheada. A ciabatta recheada é tão fácil de fazer. E aí eu esticando aquela massa naquele calor e o ar-condicionado Pão da de sala. queijo, né? Pão de queijo. Aí o que eu fiz? Eu fechei todas as janelas e eu liguei o ar-condicionado, só que o ar-condicionado não chegava onde eu estava. E estava muito quente. O sol bate ali à tarde. E estava muito quente. Eu só pensando, eu falei assim, nossa, por que o pessoal não escolheu ciabatta? Ah, meu Deus. E aí, bem, foi. Mas foi bem trabalhoso. Mas foi o que vocês escolheram, então, eu fiz. mas a gente já sabia mais ou menos que ia mudar o tempo, não é, Mário? E, portanto, a gente já escolheu o croissant, porque com o tempo mais frio vai ser mais fácil, né? Então, Shelly, mas sabe qual que é o problema? Eu até pensei em fazer de noite, até pensei em fazer de madrugada, mas como eu moro em prédio, eu fiquei pensando, se eu começar a gravar e falando, eu acho que meu vizinho vai incomodar meu vizinho, sabe? Assim, a questão de não só fazer, mas ter que fazer e ficar E o cheiro gravando. ainda, Falei, e se o cheiro for lá pro outro lá, ele dormindo com aquele cheiro, hein?
Ah, é verdade. Então, essa semana tá bom para fazer, Edgardo. Essa semana aqui tá excelente para fazer. Hoje bateu o quê? 21 graus aqui em São Paulo, não foi? Então tá beleza. Agora, essa semana tá boa. O Adriano está falando, se para o Messi foi trabalhoso, eu estou lascado. Um ar-condicionado aí ajuda, mas é que aqui no apartamento o sol bate bem onde eu faço ali, bem na minha área que eu faço ali. Então, mas se você conseguir fazer numa área que seja mais fresca, tá beleza. Usa margarina de folhar, vai ficar mais fácil do que com manteiga. A primeira vez para fazer, eu acho melhor. Mas quem quiser usar manteiga, diminui a quantidade. Põe bem pouquinho. A Tamires falou que já deu desespero, já nas dicas. Eu vou encomendar na padaria, pode parar. Não, pessoal, não pode. Não. Tem que Desistir fazer. jamais. Desistir jamais, pessoal. Não é Aí depois vocês comem, gente. Não tem esse negócio. Não é tipo aquele negócio, ficou ruim, já era. Ficou ruim, come, gente. Não, então, o Wagner. E depois, eles já estão com o título da melhor turma de pão recheado. E eles não podem dar para trás Não pode agora. desistir. Também acontece, sabe? Eu vou contar uma história para vocês. Teve uma vez que a gente fez croissant e a gente não fez recheado. A gente faz recheado e sem recheio. Beleza. Aí a turma fez um croissant excelente, cara. Vou ser sincero, eles fizeram um croissant bem bacana. Pela primeira vez, eu falei, nossa, vocês estão de parabéns. A primeira vez o croissant ficou bacana. Aí no final do curso, a gente vai repetir os pães. Aí eles quiseram repetir croissant. Mas sabe quando o aluno já fica no oba-oba, que já está nas últimas aulas? Eles não capricharam. Aí eles não esticaram muito bem a massa. Então, quando você não estica muito bem a massa, a margarina não impregnou bem na massa. Ficou sobrando, assim, não ficou bem espalhada na massa. Cara, quando a gente assou o croissant ficou até no tamanho bom. Mas quando você cortou, a margarina encharcou tanto a massa que a massa baixou. E ela ficou tipo um buraco em cima e no meio ficou parecendo que tinha queijo. Ficou tipo assim uma massa toda compacta, encharcada. Beleza. Aí a gente entregou o croissant, os alunos levam para casa e eu saio espalhando o croissant pela escola. E aí eu entreguei para uma moça da secretaria. Aí no dia seguinte ela falou assim, nossa, Miriam, eu não comi o croissant, mas as minhas filhas comeram e pediram para agradecer que aquele croissant de queijo estava uma delícia. Eu, queijo, cara, mas que não recheou. Aí que eu lembrei que como os alunos não esticaram muita massa, ficou muito gordura no miolo. E aí o miolo baixou e ficou parecendo que era queijo. Eu falei, nossa, cara... encharcou tanto esse croissant que a moça da secretaria, as filhas dela achou que era queijo. Então, espalha bem a margarina. Agora, se ficar daquele jeito lá, você fala que é queijo. Não sei, se passar, passou. Não, brincadeira. Espalha bem, para evitar esse tipo de problema. Mas é com prática mesmo. Aqui em casa, para fazer croissant é complicado, porque aqui é muito quente, o sol bate, o forno não é um forno industrial. Então, assim, foi a primeira vez que eu fiz croissant num forno doméstico, eu sempre fiz em forno industrial, então o resultado dá uma diferença também, mas você vai pegando a manha. Eu também tenho que pegar a manha desse forno para croissant. É normal, não é porque eu sou professor que eu vou acertar também e vai ficar perfeito. A gente tem que ir acostumando com o que a gente tem, com o local que a gente está, com os equipamentos, com as máquinas, e a tendência é cada vez ficar melhor. É isso, não se preocupa não. É tão divertido fazer que não vale a pena você ficar preocupado. Tem que curtir e comer. Comer é a melhor coisa que tem, gente. Eu acho. Só outra coisa, não esquece de marcar presença no... Eu não estou conseguindo marcar, eu só consegui 2 aulas. Eu marquei a sua agora há pouco. Então, eu entro e não consigo marcar. Não, mas eu acho que eu marquei a sua. Do curso, eu não sei. A Ellen falou que não tinha marcado, mas estava marcado, eu conferi. E, pessoal, não sei se vocês estão desanimando, mas, nossa, esse da lua de mel tinha pouquinho, hein? Eu não sei se o pessoal tem trauma aí
de lua de mel, se o pessoal divorciou, separou, é por isso que ficou com trauma, fez pouco pão lua de mel aí, mas diminuiu bastante a quantidade de pessoas que fizeram pão, hein? Do pão de alho para o pão de mandioquinha, e depois para esse pão aqui, nossa, reduziu bastante a quantidade. Não sei se vocês estão sem tempo, se já caiu no tédio, mas já está acabando o curso, faz um esforço aí, pessoal. Vocês fizeram bem pouquinho. Senão não entra no sorteio da máquina. Vamos ver se um patrocinador assiste nosso vídeo aí, né? E a gente consegue Aí que tem o uma sorteio. máquina aí, né? Mário, o seu não está marcado mesmo. Você tentou agora? Então, por favor. Não, mas você. Não, eu estou falando, o que está acontecendo? Só para mim saber. Então, Na hora que você eu clica, entro acontece o quê? lá, então, eu clico na linha e eu não marco. Ela não marca qual opção de Frequência, mas eu vou marcar aqui para você, não tem problema. Eu já marquei, tá bom? Mário, você pagou o boleto? É que você não pagou o boleto, é por isso. Você está inadimplente, Não, por isso que não aparece. alguma coisa. Eu não queria falar porque está aberto, né? Aí o microfone, o vídeo, eu achei chato, mas eu acho que eu mandei Pix errado. Seu nome vai para o Serasa, hein, Mário? Vai para o Serasa o seu nome, hein? Que acabou indo lá para o Adriano, em vez do. Não, o pessoal que está assistindo online aí, esse curso é gratuito, viu? Não, a gente está brincando aqui, viu? Tem gente saindo já aí, ó. Preciso. O Adriano está perguntando se o lua de mel pode ser frito. Olha, normalmente a gente não frita, Adriano. O que eu faço? Na massa da lua de mel, eu faço sonho e lua de mel com a mesma massa. Então, normalmente, quando eu faço sonho, eu tiro um pedaço da massa e faço lua de mel. Então, assim, se você fritar, ele não vai ser uma lua de mel, ele vai ser um sonho, né? Não tem problema nenhum, você pode fazer. A única coisa que, em termos de nome, não seria lua de mel, seria sonho. Mas a massa que eu uso é a mesma. Por exemplo, eu tiro donuts com a mesma massa. Então, eu tiro donut, sonho e lua de mel com a mesma massa. É a mesma receita, sim, Amanda. Eu tiro a mesma. Só que um eu frito, o donuts eu preaço e frito, ou frito direto. O sonho eu preaço e frito, ou frito direto. E a lua de mel eu só asso e passo no leite, com leite condensado e depois no coco, polvilho coco. Mas se você quiser fritar, você frita, mas vai ser um mini sonho. E aí você tem que tomar cuidado para ele não queimar, né? Porque ele é muito pequenininho, tá? Na hora que você for fritar, toma cuidado, é rapidinho. Só dá um susto. Tá bom, pessoal. Então acho que é isso. Eu vou interromper aqui a gravação, né? E aí a gente